Olá, sou o professor Carlos Eladio. Vamos iniciar a gravação da nossa última videoaula, a videoaula número 8, que vai tratar de um princípio de reação orgânica. Então, para fazer reações orgânicas usando a estrutura do Marvin Sketch, inicialmente eu aconselho serem feitas todos os compostos, tanto presentes como reagentes e produtos, as nomenclaturas para depois fazer o mecanismo de reação. Por quê? Porque para trabalhar com o mecanismo de reação, ele já tem alguns comandos pré-determinados. Vamos lá, começar a nossa reação de saponificação. Então vamos colocar aqui o ácido butanóico, 1, 2, 3, 4. Colocar as hidroxilas usando a barra de átomos. E vamos fazer a reação com o hidróxido de sódio. Para isso eu vou utilizar a barra de átomos para colocar o sódio. Ou também tem a opção de digitar o Na. Vou fazer as duas formas. Vou colocar o Na, como também vou colocar um hidrogênio aqui, simular como se fosse um Na. Aí se eu colocar o ícone em cima, eu posso digitar com o teclado. Então assim, você tem uma facilidade no processo. Vou deletar o Na extra. Vou ligar com a hidroxila como se fosse uma covalente. Vou explicar por que depois. Depois vou adicionar os produtos, que são butanoato de sódio. Para a gente ganhar tempo, nós vamos selecionar essa fórmula. Usar o Ctrl+C, Ctrl+V do teclado. Ó. Por quê? Porque você vai ganhar um tempo gigantesco para fazer os ajustes finos e as adições. Coloquei. E no final, a nossa velha e boa água. Que nós vamos fazer questão de colocar, né, o H2O. Então agora a gente vai colocar a ferramenta de texto para colocarmos o ácido butanóico. Aqui o hidróxido de sódio. E aqui o butanoato de sódio, que não está terminado, diga-se de passagem. E a nossa velha e boa água. Pronto, estamos construindo a reação orgânica. Agora vamos fazer o seguinte. Para a gente ter uma melhor conformação no nosso espaço, vamos colocar o primeiro reagente aqui. A descrição do primeiro reagente nessa posição. O hidróxido de sódio também a gente vai colocar aqui, mais ou menos nessa posição. O hidróxido de sódio, a nomenclatura, para cá. Do primeiro produto nessa conformação, um pouquinho distante para dar espaço para a saída de reação. O butanoato de sódio também, aqui, ó, nessa posição. A água, seguindo o mesmo princípio. E colocando todos nessa mesma conformação. Basicamente precisamos colocar só esse aqui um pouco mais para cima. E essa, opa, um errinho, vamos desfazer. Um pouquinho para não ficar tão grande, não ficar desconforme. Prontinho. Basicamente todos os nomes estão na mesma simetria, certo, do hidróxido, mas isso é um pequeno detalhe. Pronto. Colocamos. Conforme eu tinha dito, ácido butanóico, confere, hidróxido de sódio com uma ligação covalente, que mais tarde eu explico por que a gente fez isso. Aqui o butanoato de sódio, que para realmente ficar correto, eu vou ter que introduzir o sódio aqui, então eu vou mascarar um pouquinho aqui, ó, vou colocar o hidrogênio, e desse hidrogênio eu vou chamar o sódio. Por quê? Porque eu já ganho tempo, eu não preciso recorrer à barra de átomo na tabela periódica. Pronto, estamos com todos aqui os processos feitos, né? Colocamos aqui todos os produtos e agora finalmente a gente vai dar o toque da seta de reação. Onde é que a gente vai encontrar isso? Vou colocar aqui nesse ícone, aí tem Single Reaction Arrow. Então essa seta de reação é que vai fazer o mecanismo de juntar, né, de separar. Se juntar os dois reagentes e separar os dois reagentes dos dois produtos. Vou puxar aqui dessa região para essa e vou lá. Percebe que automaticamente ele já considerou os dois reagentes e dois produtos e colocou o sinal de mais. Então nós temos os dois reagentes, os dois produtos,
uma reação de saponificação bem estruturada. Mas e aqui, essa ligação covalente? Bom, aí você vai aqui em estrutura, e tem essa opção aqui, Check Structure, ou seja, checar a sua estrutura, para saber se ela tem erros de ligação, se ela tem algum erro conceitual. Na construção, durante ela, a gente pode deixar algum erro passar despercebido, como alguma ligação que está sobrecarregando a valência e outras informações. Então esse aqui é realmente a nossa prova dos 9. Então olha para cá o que apareceu. Structure Check está mostrando para mim o seguinte. Existem alterações a serem feitas, porque tem duas covalentes, duas checagens de covalência que são, na verdade, ligações iônicas. Então, eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu tenho que consertar essa observação. Como é que eu faço isso? Olha para cá. Vou reduzir um pouquinho a caixa de diálogo para que minha argumentação fique válida. Eu, de propósito, coloquei as ligações covalentes entre sódio e oxigênio porque é o seguinte, se você colocar desde o início elas como iônica, o programa vai encarar como mais um reagente. Então ele vai aumentar os sinais de mais quando você puxar a seta de reação. Fazendo isso, quando você consertar a ligação pelo Structure Checker, ele não vai aumentar os sinais de mais. Ou seja, ele vai considerar apenas como 2 reagentes e 2 produtos. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ele está mandando a gente converter para a forma iônica, você pode fazer isso manualmente ou usar a própria interface do programa. Se você fosse fazer isso manualmente, você selecionaria cada átomo e colocaria um deles com a carga positiva e o outro com a carga negativa. Mas vamos fazer primeiro com a plataforma do programa. Fixer All, esperamos as alterações e ele já apareceu uma mensagem para a gente. There are no problems found, ou seja, não tem mais problemas encontrados. Com isso, você tem a sua reação química orgânica e com a parte inorgânica toda conceitualmente correta e com todos os átomos alinhados. Aquela alteração que eu falei de mudar a valência dos átomos, eu vou refazer agora, para você ter uma ideia. Você selecionaria o sódio, colocaria a carga dele como mais 1 e colocaria a carga do hidroxila como menos 1. Olha o que acontece. Para a gente ter o nosso argumento bem válido. Perceberam? Mesmo assim, ele ainda coloca um pequeno erro. Por quê? Por causa da ligação covalente. E aí você teria que fazer o quê? Você faria a mesma coisa. Structure, check structure. E aí falou aqui, ó. 2 erros de valência iônica. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que adaptar esse tipo de ligação para a interface do programa. Mesmo que a gente coloque Na mais com O menos, ele vai encarar como 2 compostos separados. Ele não vai fazer essa ligação. Então, colocando Fixer All, ele faz os concertos e você tem a sua ligação, né, a sua ligação química iônica dentro de tanta supremacia de ligações covalentes. Ficar atento a esse detalhe quando estiver fazendo reações que envolvam cargas, que você precisa colocar alguns detalhes. Com esse último mecanismo, a gente consegue fazer uma reação orgânica simples. Lembrando que esse é o campo de mais complexidade do Marvin Sketch. Por quê? Porque ele permite, na versão free que a gente trabalhou durante todas as videoaulas, algumas reações orgânicas dentro da mesma mesa de trabalho. Só que quando você vai colocando muitos compostos, o processamento vai ficar um pouco pesado. Você tem que tomar cuidado com isso para não perder certos trabalhos. E também a questão de gerar as informações. O processamento vai ficar bem lento. Eu recomendo que faça cada reação orgânica em uma janela separada e um arquivo separado, porque você vai ter mais segurança no seu trabalho e, consequentemente, vai ter menos risco de perder alguma coisa durante o processamento. Bem, com essas dicas, a gente encerra a nossa videoaula número 8.